Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da palavra de Deus para a reflexão. Encontramos na Epístola aos Hebreus, no capítulo 6, o versículo 9. Assim está escrito: Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. O escritor aos Hebreus estava admirado com a condição com que aqueles irmãos, que já por algum tempo estavam servindo a Deus, mas não estavam demonstrando um crescimento na vida espiritual. Estavam ainda precisando que sempre se repetisse as primeiras coisas, as primeiras palavras, para que eles pudessem então ter alento e se encorajar e seguir. E o que ele chama a atenção é que, pelo tempo que aqueles irmãos já estavam na comunidade da fé, eles deveriam ser mestres. Veja que não era pouco tempo. Então já fazia um bom tempo. No entanto, ao olhar para eles, eles eram imaturos, fracos no conhecimento, e precisava sempre estar trazendo à lembrança deles as primeiras obras, os rudimentos da doutrina de Cristo, ou seja, aquelas coisas que traz ao conhecimento da pessoa nos seus primeiros dias de convertido. E ele diz aqui no capítulo 6, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Mas o que acontecia com eles é que eles estavam ainda necessitando de ensinar os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e tinham sido feitos tais que necessitavam de leite e não de mantimento sólido. Então, dizendo isto, aqueles irmãos não estavam ainda preparados para experiências mais profundas com Deus. E o que ele atenta é que deles esperava-se coisas melhores. Eles estavam abaixo do nível necessário de vida com Deus. Então era preciso que olhassem para si e observassem o que era que estava atrapalhando a vida deles, que eles não estavam tendo um desenvolvimento natural na vida espiritual. Eles não estavam crescendo, eles estavam cada vez decrescendo e precisando que alguém estivesse ali ao lado para que pudesse então encorajar, animar, fortalecer e levantar. Então veja que era uma situação difícil. Era alguém que não conseguia, numa linguagem figurada, ficar em pé sozinho. Era preciso que alguém estivesse segurando. E na vida com Deus não é assim. Nós não devemos ficar na dependência de outros. Nós precisamos receber o ensinamento da palavra de Deus, mas precisamos caminhar com segurança e procurar observar o que diz a palavra de Deus, os ensinamentos que recebemos, e colocá-los em prática para que isto possa trazer resultados de fortalecimento na nossa vida de fé, que fique bem fundamentado os princípios da palavra de Deus. Então, o escritor disse que esperava coisas melhores. E que coisas que ele esperava? Coisas que acompanham a salvação. A salvação é de graça, perfeitamente. É por meio da fé, mas ela é gratuita. A Deus custou o seu Filho Jesus morrer na cruz do Calvário. Mas a nós ela é colocada de maneira gratuita. E esta salvação, quando nós somos chamados pelo Evangelho para a salvação através do Senhor Jesus Cristo, nós vamos encontrar algumas coisas que acontecerão e acontecem na nossa vida deste encontro com Jesus. O primeiro que acontece é que nós, pecadores,
manchados, impuros, corrompidos, perdidos, desgarrados. A partir do momento em que somos levados a Jesus para a salvação, nós recebemos dele o que mais precisamos: o perdão dos nossos pecados. E o Senhor Jesus perdoa com base no seu sacrifício. Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, este perdão acontece no ato do chamado para a salvação. A partir do momento em que ouvimos o Evangelho e somos convencidos de que somos pecadores e que o Evangelho é a proposta de salvação de Deus através de Jesus, e o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, isto gera em nós arrependimento e nós rompemos com aquela vida e recebemos Jesus no nosso coração como Senhor e Salvador. A primeira coisa que ele faz em nós é tirar o peso do pecado, o peso da condenação que estava sobre a nossa vida. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: portanto, agora quando? Agora que estamos em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esta condenação que existia contra a nossa vida era a condenação em relação aos nossos pecados. Mas uma vez salvo por Jesus, fomos perdoados e o pecado, com as suas consequências, deixou de existir na nossa vida. Fomos perdoados, libertos e purificados pelo sangue de Jesus. Então, a primeira coisa que recebemos, a primeira bênção que acompanha a salvação, é o perdão para a nossa vida de todo e qualquer pecado que tenhamos cometido. E a partir dali, passamos a andar em novidade de vida diante da presença do Senhor Jesus Cristo. Mas uma segunda bênção vem também juntas, é a reconciliação. A Escritura nos afirma que nós éramos inimigos de Deus. Inimigos. A própria palavra diz que ele morreu por nós, sendo nós ainda inimigos de Cristo. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores e sendo também inimigos. E ele, então, através de Jesus, operou a reconciliação, trazer-nos a Deus para arrependido, perdoados, sermos reconciliados e passarmos a desfrutar de paz com Deus. Isto somente através de Jesus, por meio da obra da salvação. E não somente isto, mas também opera em nós a regeneração, ou seja, o novo nascimento, porque espiritualmente nós estávamos mortos. A palavra de Deus diz que ele nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados. Então, a regeneração é o novo nascimento que é operado na nossa vida como bênçãos que acompanham a salvação. A salvação, ela flui todas as bênçãos para nos colocar em boa condição diante da presença do Senhor. E a regeneração, o novo nascimento, é uma destas obras e que acompanham a salvação. Mas também a adoção, porque nós éramos estranhos, porque nos tornamos inimigos, ficamos estranhos, e agora em Cristo nós somos levados para a adoção de filhos, filhos de Deus, porque até então nós éramos filhos de Deus por criação, como criatura, e a partir da salvação passamos a ser filhos de Deus de natureza espiritual. Por isso que é preciso ser adotado na família divina para que tenha direito às bênçãos
de Deus que ele nos abençoou, conforme Paulo deixou registrado em Efésios capítulo 1, o versículo 3, bendito Deus e Pai, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Para termos parte a estas bênçãos, nós precisamos fazer parte da família divina. E é aí então que acontece a adoção de filhos. E através do perdão, da reconciliação, regeneração e adoção, abre-se para nós um caminho para uma comunhão íntima e profunda com Deus. Ele abre para nós a oportunidade para que tenhamos com ele comunhão e que ele esteja presente continuamente na nossa vida. Então, esta comunhão é a vida que devemos viver na presença de Deus. Mas também as bênçãos que acompanham a salvação vem o crescimento espiritual, através da orientação, do ensino da palavra de Deus e da experiência pessoal. Esse crescimento ele vai tomando vulto. Foi o que Paulo orientou a Timóteo: manifesta o teu progresso a todos. À medida em que nós vamos sendo alimentados, instruídos, e as bênçãos que acompanham a salvação, elas vão sendo colocadas sobre a nossa vida, isto vai promover nosso crescimento espiritual e ele vai ser alvo de que as pessoas, ao olharem para nós, vão notar diferenças significativas na nossa vida. Mas uma das bênçãos também que acompanham a salvação é o revestimento de poder, é a capacitação para que possamos nos tornar uma testemunha viva e poderosa do Senhor Jesus Cristo. E temos no conjunto de bênçãos a promessa da vida eterna, o que João deixou registrado na primeira epístola, no capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, vida eterna são bênçãos que acompanham a salvação. Nós temos salvação, nós temos vida espiritual, nós estamos em comunhão com Deus, mas temos a promessa de uma vida na eternidade, uma vida com Deus para todos sempre. Nós não podemos vivê-la agora, porque ainda estamos no corpo que é chamado o corpo do pecado. Mas por ocasião da revelação de Jesus e da nossa transformação, deixando este corpo do pecado e recebendo um corpo imortal, incorruptível, santo, glorioso, semelhante ao de Jesus, aí estaremos adaptados para viver na presença dele e aonde vamos desfrutar a vida eterna que nos foi prometida pelo Senhor. Ela está garantida, mas nós haveremos de vivê-la muito breve, assim que o Senhor Jesus vier buscar o seu povo. Então veja quantas bênçãos que acompanham a salvação. E estes irmãos, lá a quem o escritor aos Hebreus se dirigiu, eles não estavam fazendo conta de ter o seguimento na vida de fé, o seu crescimento, a experiência, a comunhão com Deus e se fortalecer para ir adiante. Razão pela qual o escritor disse que eles ainda necessitavam de leite, o alimento básico de tudo. As primeiras palavras, as primeiras doutrinas, os primeiros conselhos da fé, quando alguém aceita a Cristo, sendo que o tempo deles já era suficiente para terem se tornado mestres, ou seja, ensinadores, exemplos para outros que vieram depois deles. No entanto, ainda estavam como pequenas crianças indefesas, precisando de alguém para ajudar em tudo. Então vemos aqui bênçãos que acompanham a salvação. A salvação, propriamente dita, o perdão, a reconciliação, a regeneração, a adoção, a comunhão com Deus,
o crescimento espiritual, o revestimento de poder e a vida eterna. Lembre-se, todas estas bênçãos devem estar presentes na minha vida e na sua vida no dia a dia. Você tem experimentado estas bênçãos que acompanham a salvação? Ou você está à semelhança daqueles irmãos ainda precisando de um leitinho espiritual? Pelo tempo que decidiu-se, já deve estar num outro nível de uma comunhão mais firme e profunda e mais comprometido com a vontade e a obra de Deus. Então pense, reflita sobre este ponto e, se estiver em desacordo, tome um posicionamento, entre pelo caminho e desfrute na presença de Deus as bênçãos que acompanham a salvação. Querendo Deus, amanhã retornaremos.